Pronto. Então vamos lá. Ontem, né, que era para ter sido segunda-feira, nós vimos um pouco sobre as bases do Ministério Infantil, como a gente descobre o nosso propósito, aonde nós queremos chegar, quais são os nossos valores. Nós vimos também como fazer com que as crianças e a nossa equipe tenham o sentimento de pertencer ao Ministério Infantil, que é algo simples, muito eficaz e totalmente importante para que a gente possa ali vestir a camisa do ministério e poder transmitir aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que o ministério tem, né, como seu princípio, como seu valor, e aquilo que Deus tem para o nosso ministério. E hoje a gente vai começar a nossa segunda aula conhecendo um pouco sobre o universo das crianças, né? E aí eu quero muito ouvir depois de vocês, se vocês já conhecem, como esse assunto é para vocês, porque hoje a gente vai começar algo mais prático, né? Ontem foi bem teórico o nosso conhecimento, mas total importância e muito fundamental. Mas hoje a gente vai um pouquinho para a prática e na sexta-feira a gente vai pegar passo a passo do nosso Ministério Infantil, da nossa rotina e inserir inovações simples que vão mudar a maneira como você se comunica com as crianças, vão te dar oportunidade de ser totalmente assertivo no seu ministério, na sua administração e também trazer de forma real o relacionamento com Deus. Então, para a gente começar, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre por que é importante conhecer o universo das crianças. Rebeca, por que eu preciso saber da rotina delas, saber daquilo que elas gostam, daquilo que elas assistem, ouvem, consomem e até comem? Porque isso vai gerar 5 coisas que a gente vai ver agora. Então, a primeira delas é conexão. Quando eu me interesso pelo universo de alguém, pela vida de uma pessoa, isso gera o quê? Conexão. Ela entende que eu me importo com ela e eu vou entender que ela também está se abrindo para eu conhecer mais da vida dela. E assim também é com as crianças. Quando a gente gera conexão, a gente consegue ir para o segundo ponto, que é o alcançar o coração da criança com confiança. É quando uma pessoa se abre para te contar algo e ela recebe uma escuta atenta, automaticamente você confia nela e você começa cada vez mais compartilhar da sua vida. Quando ela tem alguma coisa para comentar, você também escuta. E isso acontece com as crianças. Mas será que acontece só na forma de brincadeira? Não. Desculpa, só na forma de conversa? Não. Também acontece na forma de brincadeira. Por isso que é muito importante, a gente vai ver melhor essa parte do culto infantil na sexta-feira, mas a gente gerar nas crianças um momento de integração, conexão, onde nós vamos poder brincar com as crianças menores, conversar com as crianças maiores, para que elas vão se abrindo, para que elas vão fazendo uma integração com as próprias crianças, para que você, como voluntário, possa se relacionar com aquela criança, seja ela um membro que vai lá todo domingo, ou seja um visitante que está ali pela primeira vez. Você tem a oportunidade de se conectar com essa criança e ganhar muito mais fácil o coração dela. É diferente um tio que entrou na sala, a criança não sabe nem o nome, ela fica ali meio desconfiada. Quando esse tio, né, quando esse voluntário for ministrar, com certeza a criança vai ter algumas ressalvas que vão ser mais difíceis, né, de serem quebradas ao longo da ministração. Mas quando nós, voluntários, líderes do Ministério Infantil, estamos ali se conectando com ela, ouvindo como foi a semana dela, brincando ali, uma brincadeira de faz de conta e já fazendo algumas perguntas intencionais para ganhar o coração dela, é muito mais fácil ela nos ouvir. E esse é o terceiro ponto. O nosso ensino vai ter uma facilidade muito maior de aprendizado. E é só um minutinho que eu vou fazer uma coisa aqui só para ajustar. Pronto. Vai ter uma facilidade de ensino muito maior, porque ela vai se conectar com aquilo que você está dizendo. Por exemplo, aquele tio estava tão legal comigo lá brincando e ele perguntou do meu dia, então agora eu vou parar para escutar aquilo que ele tem para dizer. Ou aquele tio que está ministrando, aquela tia que está ministrando, é o meu preferido. Então eu vou participar da aula porque ele é muito legal, e se ele é muito legal, ele tem um conhecimento legal para me passar.
é mais ou menos assim que acontece na cabeça da criança. E com nós adultos também. Eu tenho certeza que você, dentro da sua igreja local ou fora, né, na mídia social, você tem alguns preletores, alguns pastores, que você gosta muito de ouvir a ministração. Quando ele aparece no domingo para ministrar, ou quando você vê no canal do YouTube, por exemplo, que subiu um vídeo novo, automaticamente você clica, porque você quer escutar aquilo que aquele preletor tão legal e tão divertido tem para te passar. E é por isso que nós também temos que dar essa conexão com as crianças. A quarta coisa que conhecer o universo das crianças nos proporciona é que nós temos a maior probabilidade de fixação do ensino na cabeça daquela criança. Por exemplo, se eu estou falando com os menores sobre química, sobre prova da escola, muito provavelmente eles não vão entender nada. E esse exemplo não vai trazer nenhuma fixação, porque ele não está na fase de ver química, ele não está ali fazendo prova, ele não sabe ainda nem o que eles são de casa. Ao mesmo tempo, se você falar com os maiores sobre 3 palavrinhas só, eles muito provavelmente não vão te dar atenção nenhuma. Por isso é tão importante que a gente conheça o universo das crianças, para trazer exemplos reais do dia a dia delas, que alcance o coração, que ao ver, por exemplo, a criança pequena, ao ouvir a música de 3 palavrinhas em casa, ela vai falar, nossa, tem o culto, eu aprendi isso lá. E a criança maior, quando ouvir que Deus deu inteligência para ela estudar e para ela realizar uma prova, todas as vezes que aquilo acontecer, ela vai saber que Deus a fez inteligente para poder passar na prova, e por isso ela pode estudar. Então, conhecer o universo da criança facilita com que ela memorize aquilo que nós estamos falando e que ela fixe aquele conhecimento para usar ao longo da sua semana. E o quinto ponto é que nós temos cultos muito mais assertivos, porque nós conhecemos as crianças, sabemos como elas pensam, como elas funcionam, aquilo que elas gostam, quais são as brincadeiras preferidas, qual é o exemplo que eu vou trazer. Então, o culto automaticamente começa a eliminar algumas dificuldades que a gente encontra, como a indisciplina, como crianças apáticas, como crianças querendo ir embora do culto a todo momento, tipo, quero voltar para minha mãe, tio, quero voltar para meu pai, tá chato. Por quê? Quando a gente começa a escutar esse tipo de comentário, a não ser que seja um visitante, realmente sua primeira vez, mas a gente começa a ver que é com regularidade, todo domingo, ou mais domingos acontecem do que não acontece, das crianças começarem a ficar apáticas, com indisciplina, querendo ir embora, provavelmente o seu culto não está atendendo o universo infantil e as características daquela faixa etária. Por isso é tão importante a gente ser assertivo no nosso culto através de conhecer o universo dela, ok? Então, vamos ver como é que a gente pode conhecer o universo das crianças. Eu coloquei aqui 3 maneiras, mas existem várias, e a gente vai falar sobre isso no curso do Projetando Seu Mi, e eu tenho falado também um pouco sobre isso lá no nosso Instagram, mas aqui eu trouxe 3, para a gente focar bem e ser muito assertivo. Tá? A primeira coisa que você pode se apegar ali de ferramenta para conhecer o Ministério Infantil são as mídias sociais, tá? Isso é muito importante. As mídias sociais, elas vão te trazer para você conhecer o que está em alta, por exemplo, no YouTube infantil, quais são as músicas que as crianças estão escutando, quais são os vídeos, quais são as descobertas, notícias que você pode encontrar no jornal das crianças, o que na escola tem sido ensinado, o que está sendo de destaque no universo delas, a gente encontra ali nas mídias, tá? Deixa eu só me fixar para poder gravar para vocês, um minuto. Pronto. Então, nas mídias sociais, a gente vai encontrar muitas ferramentas. Às vezes você viu lá, a escola fulana de tal, exemplo, no Paraná, fez uma atividade com as crianças de 10 e 11 anos sobre o universo, e ela usou essa ferramenta. Aquilo já pode começar a ser referência para você de coisas que as crianças estão vivendo naquela faixa etária, né? E a segunda ferramenta que você pode ter é a conversa. E aqui eu coloquei 2 crianças conversando, porque eu não quero só que você pense na sua conversa com a criança, que também é muito importante. A gente precisa estar o tempo inteiro ali com perguntas, com uma conversa intencional,
para cada vez mais conhecer o coração delas. Mas você já parou para escutar o que as crianças da sua turma brincam? O que elas fazem ali enquanto elas estão brincando de faz de conta? Quais são os personagens que elas imitam? Quais são as pessoas que elas fingem ser, né, ali no mundo do faz de conta? Quais são as músicas que elas cantam? E isso seja para o louvor, ou seja uma música secular, uma música normal, que não é um louvor. Quais são as falas que elas costumam dizer? Nas crianças mais velhas, quais são as gírias? Quais são os bordões que elas costumam falar? Quais são os movimentos, né? As crianças mais velhas, às vezes, começam a fazer alguns movimentos do TikTok. E eu sei que, às vezes, é muito fora da nossa realidade. Eu mesmo tenho 26 anos, não tenho TikTok. Não tenho paciência para ficar lá vendo um monte de vídeo de adolescente dançando. Mas as crianças maiores, de 10 a 12 anos, amam isso. Né, as que têm celular, que os pais deixam ali consumir. E isso é muito importante para a gente ficar antenado em ouvir aquilo que elas estão falando entre elas e também saber se comunicar, perguntar para elas coisas do dia a dia, para que você possa ter um momento de conexão maior. E a terceira ferramenta que você pode usar e que você precisa estar antenado, porque isso dita muita coisa no universo infantil, são os filmes, né, lá nos streamings. O que o Netflix, o que a Prime, o que as outras plataformas de filmes estão lançando? Qual é a novidade do cinema? Porque se você parar para pensar, o filme do cinema sai, ele vai para o McDonald's, por exemplo, vira o brinquedo do McLanche Feliz. O filme lançou, as marcas de roupa começam a ter a estampa do filme. Ou seja, os filmes vão ditando muito do universo infantil. Sejam eles filmes um pouco mais juvenis, né, para os maiores, como os mais infantis. Recentemente lançou um filme na Prime sobre a Cinderela. E eu, como boa criança que cresceu assistindo Disney, fui olhar lá o filme da Cinderela. Não sei se vocês já viram esse filme, mas eu terminei de assistir ele muito bravo, porque a Cinderela do filme agora tinha vários conceitos errados, não só para as crianças, mas para a juventude em si, trazendo conceitos de feminismo, trazendo conceitos de que as mulheres não precisam dos homens, trazendo conceitos onde tem ali um fado madrinho, né? Não é mais uma fada madrinha, é um fado madrinho, ele canta, ele tem uma roupa cheia de brilho, exuberante, é um homem ali de fada. Então, o que as crianças estão consumindo? Quais são os problemas que você precisa ali dentro da palavra de Deus combater? Não para esperar reagir, mas o que você já pode ver que lançou, você para ali para assistir, nem se for o trailer do filme, para você estar antenado e poder conversar com as crianças, trazendo ali para elas um conceito, talvez, de um problema que elas precisam se alertar, que a palavra de Deus não condiz, ou usando como ferramenta para a sua ministração. E aí eu quero trazer alguns exemplos práticos para vocês verem foi isso. O resultado de quando a gente conhece o universo das crianças. Então, aqui a gente tem 4 capas de séries americanas do Ministério Infantil, tá? São ministérios infantis que realizaram essas artes, essas identidades visuais para os seus cultos. Então, eu vou transferir você para o mundo infantil. A primeira capa é um livro muito famoso nas crianças de 10 a 12 anos, que é o Diário de um Banana. Esse livro, ele conta a história de um menino, exatamente histórias em quadrinhos, com esse desenho de palitinho mesmo, contando o dia a dia dele na escola, com bullying, com algumas situações boas, outras ruins, e as crianças amam. Se você não conhece, existe vários livros do Diário de um Banana. Se eu não me engano, acho que tem 15 ou 16 volumes desse livro. E as crianças gostam muito. E aqui, o Ministério Infantil usou para colocar o diário, eu sei, vou falar vários exemplos. Eles usaram para fazer o diário de uma criança piedosa, o diário de uma criança valente, o diário de uma criança que teme a Deus. Eles foram usando os livros para trazerem ensinos para as crianças que se conectaram com os mais velhos. Aí, ao lado, a gente tem os Incríveis, né? Os Incríveis acho que um pouco mais da minha época do que das crianças de hoje, mas existem outros super-heróis que você pode estar utilizando. E aqui ele está falando sobre a incrível fé, né? Então, olha que conceito simples de você trazer de um super-herói para a vida das crianças. Depois a gente tem o Bibleflix, né? Que é a Bíblia do Netflix.
Na minha igreja, uma vez a gente fez Family Flix. A gente estava falando sobre família e a gente trouxe alguns filmes que falam sobre família para ministrar na vida das crianças. Então, olha que simples e que conceito que se conecta com o universo delas. E ao lado, por fim, a gente olha o Procurando Jesus, né? Que remete ao filme que todo mundo conhece, do Procurando Nemo, Procurando Dory e assim por diante. Então, são coisas simples que se conectam com a criança. É muito diferente delas escutarem assim, hoje nós vamos estudar sobre coragem. E aí elas escutarem, hoje nós vamos ver no Diário da Criança Corajosa quais são as características de uma criança corajosa, quais princípios bíblicos uma criança corajosa precisa ter, por que que uma criança pode ser corajosa. É muito diferente, né? E aí você trazer, talvez, para as crianças menores o filme do Procurando Nemo, mostrar um trechinho. Nossa, será que a gente sabe o fim desse filme? As crianças provavelmente vão saber. E onde será que está Jesus? Como é que a gente pode encontrar Jesus no nosso dia a dia? Então, são conceitos que você vai se conectar e ligar com suas crianças. E talvez você esteja pensando, nossa, Rebeca, mas são os americanos, né? Mas eu quero te mostrar alguns conceitos bem brasileiros que você pode também aplicar com as suas crianças sem desculpa. Primeiro, aqui, você está vendo que não é nenhuma identidade visual, foi uma decoração de um culto, e era para os maiores, e foi utilizado a série, né, que está aí mundialmente famosa, A Casa de Papel, ou La Casa de Papel, que aqui eles colocaram seja bem-vindo à La Casa de Papai, né? Elas estavam recebendo as crianças mais velhas. E com certeza toda criança que olhou ali se auto-identificou com aquele universo. Depois nós temos Noite da Pizza, Jesus é massa. Então pensa ali num evento, numa festa do pijama que você está fazendo, e que você vai ali servir uma pizza, uma mini pizza, ou servir algum lanche. Olha que oportunidade de você linkar o ensino bíblico e ser intencional com as suas crianças. E a terceira coisa que a gente tem é o ative o modo Wi-Fi Fé, né? Em vez de ser Wi-Fi, é iFé. E isso também para as crianças maiores faz muito sentido, traz muita conexão, principalmente nessa faixa etária que elas querem ficar ali o tempo inteiro conectadas. Mas hoje em dia a gente sabe que as crianças menores também estão ali rodando a tela do celular, do iPad, do jogo do pai. Então elas também vão entender esses conceitos, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo momento. Além disso, além de conhecer o que elas conversam, além de conhecer quais são os filmes que estão lançando, às vezes saber as músicas, o lanche que saiu, até mesmo um salgadinho novo que apareceu no mercado e que as crianças vão com certeza experimentar para ver, como a gente pode conhecer o universo das crianças? Como é que a gente pode ser assertivo na nossa administração, no nosso ensino? Através de coisas simples, né? Que é o perfil da faixa etária. Lá no feed, no Instagram, no mês de setembro, eu fiz posts de todas as faixas etárias, de 0 até 12 anos. E no curso a gente vai ter 3 aulas só sobre faixa etária, então é muita coisa, e eu não conseguiria trazer aqui para você. Mas eu quero pegar um desses tópicos, né? Além das características, além de como elas gostam de brincar, de se divertir, além de te introduzir, eu quero que a gente pense juntos em 5 coisas que cada faixa etária pode te ajudar a ministrar para o coração delas. Como será que cada uma das faixas etárias aprendem? E aqui eu já coloquei ali umas crianças que vão representar bem esse universo, e a gente vai passar por cada uma delas, tá bom? Então, as nossas primeiras crianças são os bebês. Eu sei que não é a realidade de todas as igrejas, tem igreja que não tem o berçário, tem igrejas que só atendem crianças a partir dos 2 anos, mas eu quero trazer aqui como realidade, porque eu acredito que é importante. Mesmo se você tiver um berçário, onde os pais ficam com as crianças cuidando durante o tempo do culto, eu acho fundamental você ter ali um voluntário do Ministério Infantil que vai poder ministrar, vai poder orar pelas crianças, vai poder conversar com os pais, dar uma dica de como ele pode ministrar ao longo da semana para o seu filho, para a sua filha. Eu fui para os Estados Unidos em uma das minhas últimas viagens antes da pandemia com a igreja local, para a gente conhecer um pouco de algumas igrejas americanas. A gente conheceu algumas igrejas de Tulsa e ali do Texas,
E foi uma experiência incrível, um dos ministérios infantis que eu participei. Eles têm um berçário para crianças bem pequenininhas mesmo, só que lá eles têm todo um sistema de segurança, é uma outra realidade. E em cada um dos berços, ou em cada uma das paredes onde as crianças ficavam ali, talvez para dormir ou para realizar uma atividade, eles tinham placas, como se fossem uns cartazes, com uma declaração de fé para aquela criança. Então, eles tinham um versículo para ler no momento da troca, por exemplo. Eles tinham uma declaração de fé para fazer sobre aquela criança. E eram coisas simples que eles iam repetindo domingo após domingo. Olha que maneira simples de você usar o berçário da sua igreja para ministrar. Talvez você não tenha a oportunidade de deixar um voluntário lá. Que tal você conversar com o seu pastor, com a sua liderança, e instituir essa placa, por exemplo, de colocar lá uma declaração de fé, onde você coloque nome da criança, né, com um traço, para a pessoa poder ler ali o nome da criança e colocar: você foi amada desde o ventre, Deus sonhou com você, Deus te planejou. E aí no trocador você colocar um versículo sobre a criança, e assim por diante. É uma maneira super simples de você alcançar o berçário e uma maneira profética também, de você declarar na vida daquela criança que desde a tenra idade ela vai continuar nos caminhos do Senhor, que ela é amada, que Deus a ama, que Deus a fez de maneira única e especial. Mas olhando para as crianças de 6 meses a 1 ano, a gente já pode começar a ter um trabalho dentro do Ministério Infantil. Eu te aconselho, se você for atender essa faixa etária, que você tenha ali o maior número de voluntários possíveis, se possível 1 por criança, ou que traga os pais ali, um dos pais naquele momento que eles entrarem na sala, para estarem junto, para te apoiar no começo do seu ministério, tá? E aí, como é que eles aprendem? Como é que essa faixa etária, conhecendo um pouco do universo delas, eu posso ministrar? A primeira característica são que essas crianças aprendem princípios, características e valores que se relacionem com o seu cotidiano. Você não vai pegar uma criança de 6 meses a 1 ano, um bebê, e contar a história inteira sobre Davi matando Golias. Você vai pegar princípios que são muito claros em relação a Deus. Então, o que eu te sugiro? Deus é amor, Deus cuida de mim, e aí você pode usar uma das características de Deus. Por exemplo, Deus é alegria. E aí você vai trabalhar com essa criança que Deus é amor. Olha como Deus ama o Joaquim. Olha só, aqui tem um coração. Deus ama o Joaquim, eu amo o Joaquim e o Joaquim ama a Deus. Olha, Deus se entregou por mim, por amor. Deus me deu um presente, o seu amor. E aí você vai usar esses conceitos ali para ministrar para a vida das crianças. Por isso que essa faixa etária é tão fundamental a gente usar a repetição. Porque as crianças, eles não assimilam tudo que você está falando. Muito dificilmente ela tem consciência, né, exata, com clareza do que você está trazendo. Mas ouvindo com a repetição, a semente está sendo plantada no coração dela e ela vai assimilando, conforme ela vai crescendo cada vez mais, aquilo que você está trazendo. Então, meu conselho para essa faixa etária é que você trabalhe apenas 3, no máximo 4 conceitos ao longo do ano. Se você for trabalhar 3, trabalhe, por exemplo, a cada 3 meses você trabalha um desses conceitos. E aí, no último, você faz uma revisão, por exemplo. E não tem problema você repetir, porque elas gostam de repetição. Você pode usar até mesmo os mesmos visuais, os mesmos materiais, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles na sexta-feira, mas é importante você repetir características e trazer o cotidiano da criança. Então, por exemplo, assim, a mamãe ama o Joaquim, Deus ama o Joaquim. Olha como o Joaquim é amado pelo papai. Deus ama o Joaquim. Ele vai entender nesse conceito. Deus cuida do Joaquim, enquanto você está fazendo ali a troca, ou quando você está brincando com o pezinho do Joaquim. Olha, os pezinhos do Joaquim, quem fez? Foi Deus. Deus fez porque ele ama o Joaquim. Então, você vai usar palavras e frases-chave ao longo de todo o tempo que você tiver com aquela criança. De forma cansativa e repetida para o adulto? Sim, mas para a criança é o fundamental que ela precisa nesse momento. E aí a gente olha também que esse ensino é individual, porque nessa faixa etária, não necessariamente as crianças vão estar todas acordadas
elas vão estar todas no mesmo momento, na mesma sincronia. Às vezes vai ter uma criança que vai querer brincar, outra criança que quer dormir, uma criança que quer ficar no colo ali, balançando, uma criança que está ali começando a ter os movimentos, né, de se mexer, e ela quer ficar de barriga para o chão, outras ainda precisam ficar de barriga para cima, e você vai pensar em maneiras diversas e lúdicas de inserir na sua rotina o ensino, que elas não vão sentar numa roda ou sentar em cadeiras para ouvir a sua ministração. Enquanto você está fazendo a rotina com essas crianças, você está ministrando para elas também o amor de Deus, o cuidado de Deus, e uma das características que eu acho que a alegria é a mais fácil, porque quando ela começa ali com 1 ano, ela já gosta de se olhar no espelho, ela já está dando risada, e você pode usufruir desses pequenos momentos cotidianos ali, simples, para introduzir que Deus é alegria, Deus a fez para ser feliz, e assim por diante, tá bom? Então, nós vamos para a nossa segunda faixa etária, que são as crianças de 2 e 3 anos. Com essa faixa etária, eles já começam a ficar ali um pouquinho maiores, né? E eles podem começar a não só ouvir conceitos, né, características, qualidades, mas eles podem começar a vivenciar histórias bíblicas, com uma verdade bíblica para ser aplicada. A partir desse momento, você não vai só contar uma história, você não vai só contar que Davi matou Golias. Você vai falar o Deus por trás de Davi, que o ajudou a vencer Golias. Então, que Davi estava ali honrando o nome de Deus, né? Então, você vai pensar em quais são as verdades bíblicas que se aplicam a essas crianças de 2 até 12 anos, você vai fazer isso. A quantidade e a forma vai mudar, e a gente vai ver isso ao longo dessa aula, mas você precisa, em todo tempo, inserir uma verdade bíblica, tá? Para essa criança sair ali fixando. A gente não quer que a criança saia do Ministério Infantil só sabendo quem é Davi, mas a gente quer que ela saia dali sabendo quem é o Deus por trás de Davi, quem é o Deus que Davi estava ali defendendo, tá? Isso é muito importante. Então, escolha uma verdade bíblica para aplicar em todas as suas ministrações e use ela várias vezes ao longo do momento que você está contando a história. Então, Davi estava ali cuidando das ovelhas, e, por exemplo, você estava falando que Deus era o Deus de Davi. Então, repita. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, ele estava conectado com Deus, porque Deus era o Deus de Davi. E assim por diante, tá bom? Aí nós olhamos o segundo ponto, que nós precisamos, com essa faixa etária, usar visuais muito coloridos e recursos de descoberta, não só visuais de EVA, que tenham ali cores bonitas, cores primárias, cores vibrantes, que as crianças nessa faixa etária estão aprendendo as cores, mas não foque em ensinar as cores, tá bom? Foque em usá-las dentro do seu visual e também em recursos de descoberta, em recursos que elas possam sentir texturas diferentes, que elas possam descobrir o que tem dentro de uma caixa, de uma mala, de um saquinho de ziploc, com o que tem ali dentro que você vai mostrar para ela de novo. Use recursos de fantoche, use bonecos, use brinquedos para exemplificar para ela a sua ministração. Isso vai chamar muito a atenção dela e vai atraí-la para aquilo que ela entende. Ela está ali no momento de brincar, de descontrair, de ter brinquedos. Ela ainda não consegue se socializar tanto com as crianças à sua volta. Então, é muito importante que você traga esse conceito para elas, com coisas que elas consigam dimensionar, tá bom? Seja objetivo. O tempo de concentração dessa turma, ao contrário da de 6 meses a 1 ano, que é de 3 a 5 minutos no máximo, aqui já aumenta um pouquinho, então vai de 4 a 10 minutos. E talvez você está preparando uma aula muito extensa, cheia de detalhes daquela história. Não precisa. Essa criança, ao longo do tempo que ela vai crescendo, com certeza, ela vai rever essas histórias bíblicas. Então, com 2 a 3 anos, foque ali em ensinar a verdade, uma única verdade bíblica para ela, e dar, assim, o principal da história, o principal do evento. Você não precisa trazer contextos dos capítulos anteriores ou posteriores, você não precisa explicar por que Davi estava ali no exército, o que estava acontecendo com o povo filisteu. Você precisa trazer o objetivo da história central para a vida dessa criança, tá bom?
Brinque de forma intencional. Como o tempo de ministração dessa turma é muito pequeno, você pode usar o momento de brincadeira, de atividade, de dinâmica, de louvor, para brincar com ela e ir ensinando a mesma verdade bíblica que você aplicou no momento da ministração. Então, seja intencional quando você escolher as brincadeiras que elas vão fazer depois da ministração. Pense em quais brincadeiras você pode reafirmar ou quais atividades você pode reafirmar a verdade bíblica que você escolheu. E a partir dessa faixa etária, eu já quero começar a te desafiar a não ficar usando todo domingo a folhinha de colorir. Por favor, não é porque a criança ainda não consegue fazer muitas atividades, brincadeiras, e porque o tempo de concentração dela é menor, que você vai dar várias folhas sulfites em branco ou vários desenhos xerocados, impressos, e deixar com que a criança fique ali fazendo as rasuras e as pinturas dela. Não! Use esse tempo de forma intencional para estar se relacionando com a criança e ministrando o amor de Deus, tá bom? E por último, faça perguntas, porque essa faixa etária talvez não consiga assimilar tudo que você fez. Então, enquanto você está brincando com ela, enquanto você está ali em outro momento que não seja da ministração, faça perguntas sobre a história, perguntas simples. Nossa, quem era Deus mesmo de Davi? Quem Davi chamava de Deus mesmo? Ah, o Deus, ótimo. O que Davi fez? Ai, Davi matou Golias. Por que Davi matou Golias? Talvez a criança não saiba te responder, mas você pode responder para ela encucando aquela verdade bíblica no seu entendimento, no seu coração. Tá bom? Então, nós vamos agora ver as próximas faixas etárias. E aí vem as crianças mais serelepes, talvez as crianças mais agitadas do Ministério Infantil, que são as crianças de 4 e 5 anos. Por que elas são tão agitadas? Por que elas querem tanto brincar, pular, dançar, cantar, gritar até? Porque elas estão ali no momento que acabaram de sair da fase bebê, ainda não entraram na fase de alfabetização, de rotina, de mais responsabilidade. E elas agora sabem que o corpo delas funciona a milhão. Elas conseguem fazer vários movimentos, elas conseguem balançar, elas conseguem pular, elas conseguem saltar. E elas querem começar a desafiar o próprio corpo, como é que posso chamar? Elas querem desafiar o próprio corpo e o quanto elas conseguem realizar uma atividade ou não. Então, se você pede para elas gritarem, elas querem gritar ao máximo. Você tem que falar, calma, calma, grita baixinho, né? Se dá para gritar baixinho. Então, elas estão testando os limites, testando o quanto elas conseguem fazer, o quanto elas conseguem aprender. E elas gostam de ver que você está vendo que elas sabem. Começa aquela fase de tipo, tia, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Porque elas querem aprovação, tá bom? E como é que essas crianças aprendem? Elas também vão aprender histórias bíblicas com uma verdade, tá? Elas ainda não conseguem assimilar tão bem, de forma que fique fixado na sua mente, duas verdades bíblicas, então continue com uma. E aqui, a repetição que a gente vê nas outras faixas etárias, até 3 anos, virar séries. Como é que você pode começar a ministrar para as crianças de 4 e 5 anos? Escolha um tema para ser trabalhado ao longo do mês. Então, eu vou trabalhar a fidelidade ao longo desse mês. E aí eu vou repetir conceitos de fidelidade, mostrando histórias bíblicas de fidelidade ao longo desse mês. Então, eu vou ensinar naquele mês só sobre fidelidade. E isso já vai servir para repetir e para ela terminar aquele mês sabendo que Deus é fiel, sabendo que ela precisa ser fiel com Deus, a verdade bíblica que você escolher dentro daquele tema. Tudo bem? Então, a segunda coisa que a gente olha é que a gente precisa usar os fatores do porquê, para quê e como. Aqui as crianças já começam a descobrir um pouquinho o que elas gostam, elas já têm muita curiosidade de entender o universo todo, então elas começam, por quê? Para quê? Como? Falta muito para acabar o culto? Falta muito para fazer isso? Agora é que a gente vai brincar. A gente pode brincar agora? Então a gente vai usar essas perguntas, essas falas que elas começam a nos trazer para ensinar as crianças. Então, se você vai começar a usar o fator do porquê naquele culto, comece mostrando para elas, olha, eu trouxe aqui o cajado de Moisés. Por que será que Moisés precisava andar com esse cajado ali durante o tempo que eles saíram do Egito? O que será que esse cajado vai fazer na nossa história de hoje? E aí você está ministrando sobre o Mar Vermelho, por exemplo. Aí você pode também trazer assim, por que será que Deus mandou Moisés voltar ali
pro faraó, sendo que Moisés tinha fugido dele quando ele ainda era jovem, né, novo. Por que será que Deus mandou Moisés voltar? E aí você pode também trazer outros conceitos. Para que a gente precisa usar a Bíblia? Quem sabe me dizer para que a gente precisa usar a Bíblia? E aí você vai trazendo esses conceitos de perguntas para as crianças, tá bom? E como? Como será que a gente pode confiar em Deus? Quem quer ser meu voluntário para eu mostrar como a gente pode confiar em Deus? E aí você traz a criança ali para fazer um exemplo da história, ou você fala assim, como será que era a túnica de José? Gente, será que ela era bonita? Quem quer experimentar a túnica de José? E aí você traz ali uma túnica bonita para a criança provar. Essas perguntas que elas gostam de fazer, e se você trouxer para o seu ensino, vai ser sucesso na sua aula e vai atrair a atenção das crianças. E aí eu quero também te desafiar a usar a energia delas a seu favor. Eu sei que as crianças nessa faixa etária são muito agitadas e que às vezes é difícil controlar a turma e trazer ali uma disciplina que é necessária para as crianças, mas use ao seu favor. Se elas gastarem energia no tempo certo, você vai conseguir ministrar muito mais fácil para as crianças. Então, no momento de louvor, faça dança, faça coreografia, brinque, pule, use músicas de celebração que tenham muitos movimentos para elas realizarem. Depois venha com a adoração, né, uma música de adoração para você poder centralizar as crianças, irem acalmando. No momento de versículo, vocês podem fazer. Agora a gente vai fazer o versículo e toda vez que eu falar a palavra Jesus, a gente bate palma. Então você lê lá. O versículo tem a palavra Jesus, toda vez que vem Jesus, bate palma, bate palma, bate palma. Agora a gente vai falar de novo o versículo e toda vez que eu ler a palavra bom, a gente vai bater os pés. Bate pé, bate pé, bate pé. Use a energia da criança em favor dela, tá? Para que ela possa ir gastando energia e aprendendo ao mesmo tempo. E também use o lúdico e a conversa. Então, traga recursos visuais bem lúdicos, coisas diferentes que ela possa abrir, que ela possa mexer, aquela caixa surpresa, né, que você coloca ali vários pontos de interrogação, uma caixa de sapato bem encapada, bonitinha, e ou tem um furo na parte de cima, ou que a criança vai abrir para ver. Isso gera muita curiosidade. Você pode falar para a criança, eu trouxe uma caixa aqui, e olha, eu quero te mostrar o que tem aqui dentro. Quem quer saber? Não, mas tem que estar sentado no lugar. Só quem tiver com carinha de anjo que eu vou mostrar. E as crianças ficam quietinhas, paradas, elas não querem nem respirar, tem umas que fazem umas carinhas, né, bonitinha. E aí você abre ali a caixa com elas, ou vai mostrando para cada criança individual, que isso vai gerando cada vez mais curiosidade, você consegue prender a atenção dela para ministrar, tá bom? E a nossa próxima faixa etária são as crianças de 6 e 7 anos. Coloquei aqui uma criança que está bem lúdica, bem no mundo imaginário, porque as crianças dessa faixa etária estão no auge dos super-heróis. Elas estão no auge da invenção, da imaginação, e elas também estão finalizando esse ciclo. Por isso que nessa faixa etária elas querem muito se apegar a tudo que é lúdico, tudo que é herói, tudo que elas podem, né, copiar, imitar, elas são nessa faixa etária. E aí é nesse momento que você começa a inserir duas verdades bíblicas, porque elas já conseguem assimilar. Não precisam ser verdades bíblicas complexas, tá? Então você pode falar que Deus é todo-poderoso e que por isso você pode fazer todas as coisas. São duas verdades simples que se relacionam e que a criança consegue assimilar. Se Deus é todo-poderoso, eu posso fazer todas as coisas que eu estou nele. Deus é todo-poderoso, eu posso fazer todas as coisas que eu sou nele. Então, isso vai ficar claro para a criança poder absorver. Nessa faixa etária, comece a incentivar o chamado dela, né? O que ela foi chamada para fazer com Deus. Ela pode fazer todas as coisas, afinal, na escola, ela começa a aprender a ler e escrever. E aí, muitas crianças começam a se sentir menos inteligentes, começam a querer desistir das coisas, começam a ter mais responsabilidade, acham que não dão conta. Então, é muito importante você valorizar as coisas que elas podem fazer com Deus, tá bom? Use a alfabetização ao seu favor. Então, se as crianças estão aprendendo a ler e escrever, ou já sabem ler e escrever, comece a escrever o versículo na lousa, para que elas possam ler com você o versículo. Coloque atividades que tenham palavras para ela combinar, para ela descobrir o que está escrito. Se são crianças que não aprenderam ainda a ler, que estão no momento de alfabetização, use só as letras soltas,
ou use sílabas para que elas possam ir juntando e descobrindo a palavra. Elas, nesse momento, gostam já de serem desafiadas. Então, eu vou dar 5 minutos para ver quem descobre a palavra que está escondida aqui. E aí, a palavra é obediência. Então, elas vão montar em grupo ali para descobrir. Elas gostam muito desse momento, dessa atividade. E você usar a alfabetização ao favor delas é fundamental. Você também pode usar teatros e personagens, já que as crianças estão ali no auge do faz de conta, no auge de imitarem, de serem alguém, você também pode usar isso a seu favor. Como é que você vai usar isso? No momento da história, eu quero um voluntário aqui para ser o Pedro dos 3 discípulos. Ah, então vem aqui. Agora eu quero um voluntário para ser Tiago. Eu quero um voluntário para ser João. Olha, aí você traz ali um barquinho para eles serem responsáveis pelo barquinho. Joga a rede de um lado. Ah, e aí com as outras crianças que estão assistindo, você também pode fazer um movimento. Vamos fazer um movimento de jogar a rede para o outro lado? E aí você joga a rede para o outro lado. Todas essas coisas que são lúdicas, né, que são teatrais, as crianças vão amar e você vai conseguir ali ter uma aula muito assertiva com essa faixa etária. Depois a gente vê atividades que gerem brincadeiras. Elas não querem mais ficar ali pintando nessa faixa etária. Muitas delas já querem terminar rápido o desenho para poder fazer outra coisa, para brincar. Então, use atividades que vão trazer brincadeiras para as crianças. Eu postei lá no Instagram algumas fotos sobre isso, e na sexta-feira eu vou trazer vários exemplos também, mas, por exemplo, assim, se você vai estar falando sobre o paralítico, né, que desceu no telhado com seus amigos, que tal fazer uma caminha com uma folha de sulfite, 4 barbantes nas pontas, e deixar com que a criança segure ali o desenho, que ela possa brincar de abaixar e levantar. Então, são coisas que você pode pensar em atividades que elas vão sim fazer, mas que vão gerar brincadeiras. E aí, use também coreografias e gestos. A partir do momento, por exemplo, que você vai ensinar um versículo bíblico, não leia simplesmente com as crianças, você também pode trazer gestos. Então, você está ensinando que Deus é amor. Toda vez que você falar que Deus é amor, você vai trazer um gesto para aquela criança. Então, Deus é amor, Deus me ama. E aí você vai usando os versículos. O Senhor é meu bom pastor. E aí você vai usando gestos e versículos. Você pode usar músicas para ensinar os versículos. Tudo que faça elas se movimentarem, que tenham coreografia, isso vai ajudá-las a fixar cada vez mais o seu ensino, ok? E o tempo de ministração delas é de 15 a 30 minutos. Então, vamos para a nossa penúltima faixa etária, que são as crianças de 8 e 9 anos. Só tomar uma aguinha. Que ali elas já não estão mais querendo saber tanto as histórias bíblicas. Você até pode usar as histórias bíblicas, mas eu te aconselho a usar temas que vão ser encaixados na vida dos personagens. Então, você está falando sobre coragem. Então, você vai usar o tema coragem muito mais do que começar contando a história de Josué, por exemplo, e os 12 espias. Então, você vai trazer primeiro o tema, e aí depois você vai inserindo os personagens. Você pode usar um texto único para exemplificar aquele tema, para que fique bem claro. Então, você começa introduzindo o que é coragem, como eles podem ser corajosos, e aí você traz um exemplo. Olha, sabia que na Bíblia, Josué, nessa passagem, ele foi muito corajoso? E aí você vai trabalhar esse conceito com as crianças. Não precisa mais contar a história toda, traga recortes importantes que vão exemplificar o que você está dizendo. Ou, por exemplo, você vai usar a vida inteira, o capítulo inteiro de Josué, então divida em pontos. Vou dar um exemplo mais prático. Domingo passado, eu estava ministrando para as crianças de 10 a 12 anos, e eu fiz esse esquema. Eu fui falar sobre armadura de Deus, a gente estava falando sobre a armadura de Deus, esse era o tema, e a gente estava falando sobre a espada, né, da palavra de Deus. E aí eu trouxe, exemplificando esse tema, que Jesus venceu a tentação lá no deserto com a palavra de Deus. Então eu fui fazendo recortes, então eu estava falando que Satanás tentou a identidade de Deus, e aí Deus respondeu com a palavra. Então eu li uma parte do versículo, e assim por diante eu fui fazendo com as demais. Eu dividi a história da tentação de Jesus, né, as 3 perguntas de Satanás, em 3 momentos diferentes, para exemplificar um tema principal, ok? Se não ficou claro na hora das perguntas, podem me fazer, tá? Use desafios e propostas colaborativas. Desafie as suas crianças a fazerem alguma atividade ou começarem a trazer algo na introdução, por exemplo.
Eu quero saber quem tem coragem aqui de participar de um jogo que eu vou fazer. Eu adoro fazer um jogo com as crianças, que é aquela brincadeira bem antiga do Silvio Santos, que colocava um fone de ouvido, e aí a pessoa não sabia o que eu estava perguntando, e aí você fala assim, você quer trocar o último iPhone por um pacote de bala? E a criança fala, não está ouvindo? Ela fala, sim, não. Ai, você tem coragem, eu quero saber quem tem coragem aqui de provar esse alimento que eu trouxe, eu não sei muito bem o que é. E aí você traz ali um líquido com várias coisas misturadas, e as crianças querem ver. E aí você usa esses desafios para ministrar. E você também pode fazer coisas colaborativas. Quem pode me ajudar hoje a gente mostrar como é descer o paralítico, né? Eu quero 4 crianças para me ajudar a descer o paralítico. E aí você usa ali o recurso visual de colaboração das crianças. Só um momento que eu vou... Fui pedir um ventilador porque as luzes estão me matando de calor, mas já voltei. Então, vamos lá. Além das propostas colaborativas, você pode inserir a reflexão com contexto. Então, faça ali com as crianças, delas sempre pensarem na vida delas de prático o que você está falando. Aí você pode perguntar assim, será que tem algum momento na sua vida que você já precisou ser corajosa? Quem tem algum exemplo? Nessa faixa etária, elas amam contar histórias, elas amam dar exemplos, e elas vão entender aquilo que você está falando. Ou você deu um momento de ministração profunda ali, falando sobre coragem, falando sobre identidade, falando sobre como elas vão precisar ser corajosas, por exemplo, para se posicionarem com Deus nas situações do dia a dia. Então, um amigo falou de você por causa do bullying, por exemplo. Ele estava ali te zoando porque você era cristão. Como você pode ser corajoso nessa situação? Em amar ao próximo, em dizer para ele sobre Jesus. Então, você vai começar a trazer perguntas no dia a dia delas, inserido com aquele texto bíblico, com aquele tema, que ela possa refletir e pensar, nossa, de verdade, eu já passei por uma situação dessa parecida e agora eu sei como eu posso reagir. Isso vai trazer um ensino de fixação na cabeça dela, tá bom? E troque os EVAs. Nesse momento, você não usa mais os visuais de EVA e você pode usar recursos que apontem os 5 sentidos. Você pode começar a usar recurso visual de audição, por exemplo, você pode colocar um trecho de uma música ou um barulho, por exemplo, que está exemplificando a sua história, por exemplo, das Paulo e Silas na prisão. Eles começaram a louvar e as correntes foram se quebrando. Coloque um efeito sonoro de corrente se quebrando. A Torre de Babel, as pessoas estavam falando outras línguas. Usar o Google Tradutor, né, para colocar ali palavras diferentes para você ouvir. Como era em russo, como era o americano falando, como é que era em francês. Isso é bem rico para as crianças dessa faixa etária. Use o paladar para elas provarem alguma coisa. Use o tato para elas colocarem, talvez você pode vendar uma criança e falar, deixa eu ver se você é corajoso para colocar a mão aqui. O que tem aqui? O que você acha que eu trouxe de diferente para a nossa administração? Isso também vai ajudar. A audição, talvez pedir para elas fecharem os olhos e escutarem aquilo que você está dizendo, para elas imaginarem o que você está proporcionando e propondo para elas, tá bom? E exercite com mais profundidade as disciplinas espirituais. Nessa faixa etária em diante, você pode começar a exigir algumas coisas dela, como devocional, como vida de oração, como vida de louvor, oferta, de maneira mais profunda do que as demais faixas etárias, porque nesse momento elas já estão entendendo a responsabilidade delas, elas já estão sabendo que elas precisam ser discípulas de Jesus, e elas já estão ali na escola com várias tarefas. Então, começar a inserir na rotina dela as disciplinas espirituais vai ajudar muito com que ela conheça mais de Deus, saiba a identidade dela nele e o que ela pode fazer com ele, tá bom? E aí, a nossa última faixa etária são as crianças, pronto, de 10 a 12 anos, que, na verdade, a gente fala que é criança, porque eles são crianças, sim, até mesmo para as organizações seculares, elas são crianças, mas, para eles já não são mais crianças. Eles nem querem que você fale que eles são crianças. Você falar para uma criança de 12 anos que ela é criança é você perder toda a sua administração com ela, porque ela não vai mais te ouvir, porque ela não é criança. Então, você precisa chamar ela
pré-adolescente, de juniores, seja como a sua igreja chama, que não seja crianças, tá bom? E aí, nesse momento, eles já podem aprender temas com vários textos bíblicos diferentes. Você pode usar um texto em Filipenses, um texto em Crônicas, um texto em Hebreus e um texto em João, por exemplo, para exemplificar como Deus nos falou para nós pregarmos o evangelho. E aí você pode pedir para eles abrirem a Bíblia. Ai, quem trouxe a Bíblia sempre começa a cobrar, né? Você já está cobrando ali desde os 8, 9 anos as disciplinas espirituais. Então, abram para mim em Efésios 2, 8. Abram para mim em João 1,16. E aí você vai usando os textos bíblicos e abrindo a Bíblia com eles, até para que eles possam ter cada vez mais conhecimento da palavra. Vários textos bíblicos para exemplificar um tema, tá bom? A segunda coisa é, traga assuntos do cotidiano deles. Então, eu já falei isso lá no Instagram, o domingo passado que eu dei aula, eu trouxe algo que não era muito do cotidiano deles de recurso, mas eu comecei com a conversa de maneira que eles entendam. Eu perguntei assim, como é que a gente faz para chegar em algum lugar que a gente não sabe como ir? Aí um falou, o GPS. Meu pai me leva. Nossa, GPS, verdade. O GPS nos leva ao destino. Mas como será que as pessoas andavam pelas ruas antigamente? E aí, como eles estão na fase da escola de entender esse tema, eles já me responderam. A bússola, os mapas. Falei, nossa, verdade, essas duas ferramentas eram muito utilizadas. Mas sabia que eu trouxe uma coisa aqui que vocês nunca viram, que é mais velha do que eu, que tenho 26 anos, e provavelmente os pais de vocês usavam, mas ela já existe antes deles. Aí eles ficaram me olhando, e aí eu mostrei para eles um guia de rua. Levei, pedi para o meu pai separar, ele foi até o meu avô, pegou um guia de rua bem antigo, e eles ficaram passados de ver ali como era difícil se encontrar, quanto tempo demorava, você tinha que estudar, ver o endereço, ver a rua que estava próxima, decorar o caminho, ou ir lá no carro olhando o mapa direitinho. Isso despertou neles. Eu trouxe o GPS, que é do cotidiano deles, e eu trouxe ali uma curiosidade também, tá bom? E eu já vou até fazer o gancho do ponto 4, eu já volto no 3, tá? Mas o ponto 4 a gente está levando aqui, eles querem ser convencidos. Nessa faixa etária, não adianta mais você vir contando uma história que eles ficam meio desconfiados. Tipo, será que essa tia está falando a verdade mesmo? Será que o que ela está falando aconteceu? Então, eles gostam de ver fatos. Se você está falando, por exemplo, das pirâmides do Egito, mostre fotos, mostre contextos. Se você está ali falando das viagens de Paulo, traga os mapas para que eles possam ver a distância. José andou com Maria tantos quilômetros, traga ali a comprovação. Pense em coisas que você pode mostrar que aconteceram de fato. Hoje em dia, a gente já tem no YouTube até vídeos de curiosidades que comprovam o que a Bíblia está falando. Traga essas curiosidades também para aula, que para eles vai ser muito legal. Eles vão ficar super interessados, vai ser enriquecedor. E eles vão chegar em casa, muito provavelmente, contando para os pais. Pai, você sabia o que a tia trouxe hoje? Ela trouxe um guia de rua. Ela trouxe um mapa, a gente viu as pirâmides do Egito. Isso vai ajudar com que eles fixem o ensino ao longo da semana. E aí, voltando para o 3, traga debates e conversas profundas para essas crianças. Elas querem debater, elas querem saber que você está disponível para ouvir a opinião delas, elas querem falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, e elas estão dispostas a ouvir se você tratar elas com respeito à faixa etária delas, tá? Então, algumas coisas que você pode fazer ali para trazer um bate-papo. Que tal pedir para o seu pastor, um líder, ou um pastor de apoio, ir lá na sua sala ser entrevistado pelas crianças, né? Já veja ali um tema e comece a fazer para as crianças. Crianças, a gente vai trazer um missionário aqui, por exemplo. Vamos perguntar para eles como é a vida de um missionário, o que eles comem, o que eles fazem. Quase ali um programa da Globo, assim, do Fantástico, para trazer bastante entrevista. E até respondi para uma seguidora que estava ali no Projetando, ela estava falando que gostou muito desse exemplo, e eu falei para ela, olha, você pode fazer um programa de televisão, colocar ali uma TV, colocar um notebook para colocar, né, um logo do seu programa, você pode usar um microfone para poder com as crianças entrevistarem, mas você também pode fazer simples, 2 cadeiras, colocar ali uma mesinha de centro no meio, e você mesmo entrevistando aquele voluntário, né, que está ali, seja um líder, um pastor, um convidado, um aluno de teologia, alguém que seja referente ao seu tema, e depois você falar, quem aqui tem dúvidas? Quem quer fazer alguma pergunta direta?
e você pede para a criança levantar, para a criança poder falar, ou também você pode criar debates, por exemplo, assim, você está falando sobre identidade, sobre a criação, você vai falar sobre ideologia de gênero. Então, você pode dividir a turma em 2 ambientes e você vai falar assim, o que vocês acham sobre ideologia de gênero? Aí um fala, o outro fala. Isso vai gerando uma conversa, um debate, eles vão trazendo opinião, e aí no final você faz o fechamento, ministrando já a palavra de Deus. Olha, o que a Bíblia fala sobre ideologia de gênero? A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, ele não criou nada além disso. Então, você vai introduzindo com eles ali no debate. E a última coisa que é fundamental, respeite as suas mudanças, tanto físicas, como emocionais, como psicológicas, até mesmo familiar, eles estão vivendo muita transformação na escola, em casa, e se você respeitar e saber utilizar essas mudanças, você vai conseguir ganhar o coração desse pré-adolescente, desse junior. Se você já sabe que eles estão ali numa mudança física, que eles se importam com a opinião do outro, eles gostam de saber se a roupa tá legal, se o outro achou que ele tá bonito, se ele tá estiloso, se aconteceu uma espinha, ele já vai ficar meio constrangido, ele já vai ficar mais tímido, ele já vai ficar mais quieto. Então, use as diferenças, né, que estão acontecendo com ele de forma respeitosa e aproveite para ministrar sobre essa situação. Se você viu que uma criança está ali meio envergonhada, porque está com uma espinha, está com alguma coisa e os amigos estão zoando, já ministre sobre o bullying, já ministre sobre que mais importante do que nós somos por fora é o que somos por dentro, que Deus a fez linda, que Deus a fez lindo, de maneira especial e única. Então, use isso a seu favor. Ok? E o tempo deles já é muito maior, de 45 minutos. Então, você consegue também explanar muito mais a sua administração e trazer para perto deles profundidade cada vez mais na palavra de Deus, tá bom? Eu vou desmutar vocês, porque a gente vai falar sobre o tirar dúvidas, e aí depois eu falo sobre o nosso segundo desafio, tá bom? Espera só um minutinho que eu já vou desmutar vocês aqui. Vejam se vocês conseguem falar. Vamos fazer um teste? Vocês estão conseguindo falar? Deixa eu olhar vocês aqui. Acho que está desativado, sim. Ah, você já conseguiu. Oi. Oi, então tá. Eu acho que eu liberei para vocês todo mundo, tá? Vocês podem ir falando quando vocês quiserem. E aí eu quero, nesse momento, eu vou até interromper minha tela aqui, para eu poder ver todo mundo ou ouvir vocês. Quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês entenderam tudo que eu falei. Hoje foi muito conteúdo, né, de várias faixas etárias, então eu quero ouvir de vocês. Vocês podem também colocar aí nos comentários do bate-papo, se vocês quiserem, para a gente poder ouvir e eu poder ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Só me confirmem se vocês entenderam. Colocar no chat. Tudo certo, entendi. Tá ótimo. Então, nós vamos para o nosso segundo desafio, tá bom? A gente ainda tá ali bem... Ah, fala, G. Geice levantou a mão. Quer falar? Desmuta seu microfone. Ou me manda aqui no chat. Acabou, né? Ai, não tá conseguindo. Pera, deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui também. Conseguiu? E agora, deu certo? Foi. Agora sim. Então, é só realmente, assim, para pedir uma opinião, assim, né, uma orientação. Eu tô na salinha com as crianças de 6 a 7 anos, e aí eu tava escutando a conversa delas, e elas começaram a falar sobre inglês, o quanto elas gostam de inglês, e começaram a estudar isso na escola, e assim, a minha área de estudo é no inglês. E eu fiquei me perguntando, será que seria interessante eu usar essa ferramenta, ou os alunos eles ficariam assim muito dispersos se eu colocasse
né, outro idioma, assim, como uma ferramenta a mais ali na administração ou nas atividades. E eu gostaria, assim, de uma opinião mesmo sobre isso. Seria interessante eu usar? Gê, seria muito interessante. Obviamente, não a administração toda, porque não são todas as crianças que, né, estão conhecendo a língua, mas acho que você pode trazer alguns termos em inglês, termos fáceis para essa faixa etária que elas compreendam e que sejam palavras-chave que você pode utilizar e que toda vez que você usar vai chamar a atenção delas. Então, pense em alguma característica do personagem ou no tema que você vai falar, ensina elas a falarem a frase da aula em inglês. Isso com certeza vai trazer para elas ali um despertamento e as crianças que estão, desculpa, as crianças que estão entendendo vão falar, eu sei o que é, ou elas vão anotar, você pode aí fazer um dicionário também de algumas palavras depois com elas e utilizar essa ferramenta com certeza, tá? Mas sempre traga o português também e na sua ministração principal use o português para todo mundo poder entender. Tá, Cláudia, eu tô lendo seu comentário aqui. Que bom que você vai sugerir para as meninas, muito válido, eu tô feliz, tá bom? Então, eu vou falar do nosso desafio hoje para a gente encerrar. Eu amei os comentários de vocês, eu não sei quantos foram entrando no final, mas eu amei ler, gostei muito de verdade, me emocionei, chorei, fiquei muito feliz. E hoje, o que eu quero desafiar vocês é que no post que eu vou colocar amanhã, vocês escolham uma faixa etária, pode ser a faixa etária de vocês, ou se você tem uma sala mista, escolham ali uma faixa etária e coloque algo do universo delas que você poderia utilizar para ensinar um tema bíblico, tá? Então, escolhe um tema bíblico, pensa o que do universo daquela faixa etária você pode utilizar para ensinar e coloca lá para mim. Um exemplo, 6 a 7 anos, o tema é esse, e conhecendo o universo dela, eu posso fazer essa atividade, esse recurso, para vocês também exercitarem um pouco do conteúdo que a gente falou aqui na aula, tá? Se você não viu os posts no feed, tem muito conteúdo lá também, mas só não vale copiar as dicas, use outros conceitos, tá bom? Esse é o nosso desafio para a gente ver quem é que vai ganhar o livro e tudo mais, ok? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta ou nenhum comentário, a gente encerra e aí a gente volta na sexta-feira, tá bom? Alguma coisa? Não? Então, na sexta-feira a gente se vê. Se vocês tiverem qualquer dúvida que não quiseram perguntar aqui, pode me mandar lá na DM do Instagram, que eu vou respondendo para vocês. E eu nem vou orar hoje, porque a gente vai fazer o encerramento dessa aula na sexta-feira, mostrando ideias práticas, mostrando ali o dia a dia do culto, e vai abençoar muito o ministério de vocês, tá bom? Uma ótima noite e Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, gente! Vai ficar gravado, Thaís, vai ficar gravado. Leite, que bom te ver.